Então, boa noite, né? Antes de mais nada, agradeço mais uma vez o convite ao Douglas, né, da Siemens, que fez o primeiro contato, que é um grande amigo, eu sou fã dele, né? E ao professor Homero, é uma grande honra, né, fazer parte do GPAP, né, como professor, mas como também para demonstrar as novas tecnologias, ao Marcos, né, a todos, a Camila, e daqui a pouco ao Tiago também, que vai começar a falar também uma aula muito importante da Siemens, né? E, então, vamos começar. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Compress Sense na ressonância cardíaca. O Compress Sense na Siemens, ele tem algumas particularidades. Você compra alguns pacotes, né? Eles não vendem um pacote completo, né? Então, nessa instituição que eu trabalho aqui em São Paulo, a gente adquiriu um equipamento da Siemens chamado Sola, né? Esse equipamento Sola de 1,5 Tesla atualmente é o mais equipado que tem. Ele tem uma edição de cardiologia, chama Cardio Edition, é uma edição que a gente consegue fazer algumas sequências em real time, em respiração livre, e agora está chegando para nós uma nova tecnologia que, a princípio, vai começar e não vai ter mais um monitoramento do trigger, né, para realizar sequências de ressonância, que hoje em dia é fundamental, né? Mas ainda está no começo, a gente está aprendendo, vai aprender ainda mais, e o Tiago também vai falar sobre isso, né? Mas vamos começar agora algumas possibilidades, vou mostrar para vocês o nosso dia a dia, na rotina, né? Principalmente em pacientes com anestesia ou que não conseguem fazer a respiração completa. Então, vamos começar. Antes de mais nada, não existe conflito de interesse nessa apresentação. Aliás, vai aparecer muita coisa da Siemens, né? Só tem Siemens, na verdade, mas não existe conflito nenhum de interesse, tá? E eu vou tentar também transmitir para vocês o nosso dia a dia, nossa rotina mesmo, de um dos serviços que eu trabalho aqui em São Paulo. Bom, tirei uma foto aqui bem mais ou menos, né? Mas o Thiago depois vai entrar, vai mostrar para vocês com o simulation, né? Mas aqui é a nossa rotina do Compress, né? Aqui é a nossa dentro da árvore da Siemens, você encontra isso daqui, que é o Compress Sense, quando você adquire o pacote, né? Quando você compra, né? Então, você tem a opção de você ter o Compress e você não ter o Compress, né? Dependendo do exame do paciente, ou do médico, ou da escolha do protocolo, você determina se você quer ou não usar o Compress Sense no eixo curto, no eixo longo, e pode usar em qualquer possibilidade. E também o realce tardio, né, o PSIR em realce tardio, que a gente usa o MOCO, né, que daqui a pouco também vou explicar. Então, isso tudo faz parte de um pacote opcional que você adquire quando você compra o equipamento, principalmente na Siemens, né. Então, aqui eu deixei logo de cara alguns vídeos, né, mostrando todas as principais sequências da ressonância cardíaca, né, em Compress Sense, não é nada em TrueFisp normal, e sim em Compress Sense. Então, a gente vai ver a qualidade muito boa, começando pelo eixo curto, né, peguei uma parte mais medial do eixo curto, onde a gente demonstra sem artefato. Aqui em cima, eu deixei sempre o nome da sequência, né? Então, a maioria dos vídeos ou fotos vão ter um nome aqui em cima, né? Então, aqui na Siemens, a gente lê assim, né? Cine-Truff, né? Que é a técnica da ponderação que é usada. Retro, que é retrospectivo, né? A gente tem duas maneiras de realizar a ressonância cardíaca, retrospectivo e prospectivo. Nesse caso, a gente está usando o retrospectivo. CS, que é o Compress Sense, e o eixo curto, que é o nome da sequência que a gente está realizando. Então, aqui na Siemens, sempre você vai encontrar dessa maneira. Esse aqui foi a mais, né, no caso, que a gente não nomeou, mas até aqui é o que a gente vai encontrar na Siemens, tá? Então, aqui é um eixo curto, mostrando a viabilidade nessa aquisição. Aqui é um via de saída do VE, né, um 3 câmeras, como a gente fala, né? Então, aqui também a gente nota que não tem borramento, não tem falta de resolução, que é o que a gente, a maioria das vezes, escuta, né? Fala, mas o Compress vai
vai dar uma falta de resolução, ou vai borrar um pouco mais a imagem. Ao contrário, isso ajuda demais na nossa rotina, principalmente paciente que não consegue fazer uma respiração de 10, 12 segundos, às vezes menos do que isso, e com cómplices diminui muito, muito mesmo, acaba sendo até 4 segundos, 5 segundos de apneia para uma aquisição, então é muito rápido, né? E a gente vê uma eficácia muito boa. Aqui também 4 câmeras, né, mostrando interceptal aqui, muito bom, sem borramento, também, mesma coisa, né, sempre mostra aqui em cima o nome da sequência, e aqui 2 câmeras, né, mostrando também toda a sua viabilidade. Todas essas sequências a gente consegue realizar com pequenos intervalos de apneia. No eixo longo, por exemplo, a gente faz todos esses planos, 2, 3 e 4 câmeras na mesma aquisição, e uma apneia só. O eixo curto, normalmente, a gente realiza 2 apneias para varrer o coração todo, em torno de 10 a 12 cortes. 2 apneias para ter tipo, 9 segundos de apneia, mas se você, às vezes, usar um pouco mais, assim, abusar um pouco mais, em 18 segundos você consegue varrer o coração todo, né, com 10, 12 cortes, e aí você tem em uma apneia só, uma varredura completa no eixo curto, né. Agora eu vou mostrar uma possibilidade que a gente tem na nossa máquina, né, e na Siemens a gente utiliza, que é o real time, né. Nesse caso a gente vai mostrar o real time, que é aquele exame que o paciente não consegue segurar a respiração ou tem uma arritmia muito grave, então aquela arritmia está atrapalhando o seu cine ou está atrapalhando o seu cómplice, né? Então você pode utilizar o real time, mas o real time na Siemens hoje você tem várias possibilidades, né? Então, eu vou mostrar a primeira possibilidade, que é o real time, o Cine TrueFisp trigado, né, que a gente faz com trigger ainda, né, mas tem essa possibilidade de fazer sem o trigger também, né, aqui, opa, só voltando aqui um pouquinho. Aqui a gente tem o real time Cine Truth, né, essa aqui é uma sequência que o paciente tem uma arritmia muito grande, muito grave, e o paciente não está conseguindo, ou o exame não está ficando de uma maneira adequada para o médico radiologista. Então, aqui a gente tem uma possibilidade. Então, aqui é 3 câmeras, né? 4 câmeras, com uma resolução não tão boa, né? Porém, laudável, né? Como a gente fala aqui em São Paulo, laudável o exame. Aí, isso tudo é conversado com o médico radiologista, mas você tem essa opção do paciente sem apneia, ou até mesmo sem trigar, né? No caso, a gente consegue fazer esse real time em uma respiração livre, né? Então, aqui no caso, 3 câmeras, 4 câmeras, aqui num eixo curto, né? E aqui 2 câmeras, sempre em respiração livre, né? Essa é a primeira opção que a gente tem do real time, né? E agora a gente tem uma segunda opção, com esse pacote, né, que a gente adquiriu, a gente consegue ter o adaptativo e trigger, né? Que é um acionamento adaptativo, que a gente transforma isso em português, né? Mas dentro do CompresSense, né, você tem esse opcional. Então, quando você vai fazer um real time e você aciona esse adaptativo, ele sempre vai gerar 2 séries. Uma primeira série, que é com apenas os RRs que ele pegar da fase. Então, aqui, por exemplo, está pegando só 15 segmentos, então só 15 movimentação, no caso, mas eu também posso gerar vai gerar uma segunda série com o valor que eu colocar aqui de fases calculadas, que no caso sempre a gente vai colocar 25 ou 20, né, dependendo do protocolo que você utiliza. No caso nosso é 25, então sempre vai gerar 2 séries, uma de 15 e uma de 25. Então, na minha opinião, é uma série com bem mais resolução, bem mais bonita, né, do que o real time normal, né. Porém, como eu disse, né, é um opcional, né, a partir do momento que você compra a licença do CompresSense, aí você tem essa ferramenta, né. Então, aqui é um real time em 4 câmeras, né, mostrando uma resolução muito boa. Fiz alguns vídeos aqui. Deixa eu só tirar o áudio aqui. Isso. Aqui é um vídeo do 4 câmeras, né? Onde mostra o Cine Real Time com adaptativo e o sem adaptativo. Então, aqui
é a primeira fase, né, a primeira série que sai, que é apenas com as 15 movimentações, e aqui com as 25. Então, aqui a gente nota que ele consegue até pegar uma diástole tardia, né? Então, a gente consegue ver até um movimento final do coração, né? Então, esse é um real time adaptativo. Aqui duas câmeras também. Isso o paciente está ou sem apneia, né? Ou sem apneia, ou o paciente está com uma arritmia muito grave. Então, a gente utiliza esse protocolo nesses segmentos, tá? Então, aqui duas câmeras, né? Aqui também é a primeira série original, que é com 15, e aqui uma série adaptativa, que é interpolada, que a gente chama, né? Uma série interpolada, que aí sai 25 fases, ou 20, conforme você vai colocar ali no protocolo. Deixa eu só tirar o volume aqui. E aqui mostrando o batimento, né? Então, aqui a viabilidade, duas câmeras apenas com a série original, né? E com os intervalos RR, e aqui a imagem interpolada. Então, a gente vê que há uma definição muito boa da imagem, né? Fazendo com que o paciente não fique muito tempo em apneia, ou o coração com uma arritmia muito grave. Aqui 3 câmeras, né, via de saída do VE. Então, aqui a gente tem, novamente, a série normal e a série adaptativa, né, interpolada. E aqui, novamente, o videozinho mostrando... Eu fiz questão de colocar os vídeos para mostrar bem, porque na ressonância cardíaca não tem como mostrar apenas algumas imagens, né? Tem que mostrar também a viabilidade do coração, né? Mostrar o batimento, né? A sístole, a diástole, porque é importante para o médico que vai laudar o exame, ele ter uma definição boa das câmeras, do septo, né? Então, para uma aula também é importante a gente mostrar o vídeo, né? Não apenas uma imagem, né? Então, aqui mostra muito bem uma sequência que realmente mudou, né? Para melhor o real time, né? Que é uma sequência que a gente já utilizava em equipamentos até mesmo inferior, a gente tem um real time, mas um real time, às vezes, com baixa resolução. E esse real time mostra uma resolução muito alta e ainda você ganha uma série a mais, mostrando a série que você determina para o aparelho quantas fases ele quer de reconstrução. Aqui, mesma coisa, agora no eixo curto, né, mostrando também na série adaptativa e na série interpolada, né. Outro videozinho aqui também, para mostrar para vocês, que também não tem borramento, não tem falha de resolução ou de resolução temporal, né? Então, a gente tem uma definição muito boa da imagem, né? Deixar para vocês verem aqui o vídeo. Agora, mudando um pouco, né? Falando sobre os mapas, né? Também, hoje em dia, nós temos no equipamento da Siemens, aí já não é opcional, é opcional também, mas não vem dentro do CompreSense, é um opcional, mas você adquire não fora do CompreSense, né? Você pode comprar ele particular, que são os 1000 maps, né? Que são os mapas, né? Mapas em T1, T2, T2 estrela, né? E até o T1 pós-contraste, a gente tem um short, né? E aí você consegue ter algumas patologias, como ferro, né? Hemocromatose, você pode fazer apenas uma sequência só, com 12, 8 ecos, né? E você consegue ter uma entrega melhor daquela patologia. Ou, se não, você pode ter fibrose ou miocardite vista pelos mapas, né? Tanto no eixo curto como no eixo longo. No caso, eu vou mostrar muito do eixo curto, porque nós utilizamos muito o eixo curto lá. Então, a gente utiliza sempre 4 mapas, né? Então, T1, o T2 estrela e um T1 pós-contraste. E esse pós-contraste é após 15 minutos. Então, a gente vai fazer todo o realce tardio e após os 15 minutos que a gente realiza um T1 pós-contraste. Então, aqui eu deixei uma janela da Siemens, né, mostrando como a gente vê o mapa, né, no caso aqui é o T1, né, a gente vem no inline aqui, no sequência cardíaca, né, então, só para vocês terem uma ideia da nossa tela de exame quando nós realizamos. Fiz vídeos também para mostrar uma outra situação dentro do mapa. O mapa, ele gera um mapa normal, né? São vários tempos de inversão, aquele mesmo T1, do T2, do T2 estrela, vários tempos de ecos, né? No caso do T2 estrela.
E você tem duas maneiras de você reconstruir. Sempre vai sair duas maneiras, né? Sempre vai, é automático, né? O protocolo já é automático. Vai sair sem o moco e com o moco. Moco é uma forma que a Siemens fez de, entre uma sequência e outra, tirar o movimento do paciente, do diafragma, ou o paciente às vezes tem uma respirada errada, ele corrige essa respiração. Então, eu peço sempre para, quando eu estou ensinando, quem me ensinou, né, também falou isso para mim, então eu sempre repasso, né, uma informação importante, para a gente sempre olhar para o baço. Então, quando a gente olhar os mapas agora, a partir de agora, vai ter algumas séries do mapa, vamos sempre olhar para o baço e vamos diferenciar o sem correção do moco e com a correção do moco. E o mapa em colorido, onde vai mostrar para o radiologista, ele vai jogar ROI, né, naquela região, para ver se tem uma área sadia, área morta, quanto o valor de cada área, né, de pixel, né. Então, aqui, sempre no meio vai ser a sequência moco, então está aqui em cima, né, escrito, e aqui do lado a sequência sem essa correção do moco. Então, eu vou mostrar para vocês. Sempre olha o baço como a sua referência, né. Então, dá para ver direitinho aqui o baço se movimentando, né, e aqui o baço sem se movimentar. Mas por que o baço? Porque normalmente quando o baço mexe a sequência cardíaca também. E isso atrapalha principalmente o radiologista na hora dele fazer a função do mapa, né? Na hora de ele medir, fazer o laudo, né? Então, atrapalha demais, né? A gente, quando termina a série do exame, a gente roda ela dentro do aparelho lá para a gente ver se o paciente respirou certo ou não. Se ele respirou errado, mesmo no moco vai aparecer. E aí a gente repete essa sequência antes de enviar para o PACS, né? Porque a gente já tem que fazer isso naturalmente, nós operadores, né? O biomédico, o tecnólogo, né? A gente tem que saber ver, principalmente quando o paciente respirou errado ou movimentou, que até no moco vai aparecer essa movimentação. Nesse caso, o paciente movimentou, teve uma movimentação, mas um moco ele conseguiu corrigir e salvou, vamos dizer assim, né? Salvou o exame. Aqui é o T2 moco, né? Então, agora, mesma situação. Então, gera um mapa colorido automaticamente, todo ao fim da série, sempre vai reconstruir o mapa e sempre vai reconstruir um moco, tá? Vai sair essa sequência primeiro, depois sai o moco. Então, mostrando novamente para vocês, olhando sempre para o baço, né? Então, aqui, olha, o moco, ele consegue corrigir muito, né? Principalmente nesse paciente que respirou diferente, vamos dizer assim, e isso atrapalharia se não tivesse essa correção, teria que repetir a sequência, no caso. T2 estrela, no T2 estrelas já não tem um moco, né? A gente já não consegue colocar o moco em ação. Eu coloquei aqui, mas apenas para ilustrar, mas o T2 estrela a gente consegue gerar um mapa de 8 ecos, né? Então, a gente consegue ver se o paciente tem hemocromatose, né? Ferro na região cardíaca, né? No músculo do miocárdio. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui com calma. Ó, o baço, ó, não se movimentou, sempre dá uma olhadinha. Esse sem o moco, né? Então, nessa sequência, o paciente tem que segurar o ar direitinho, né? São sequências com apneias diferentes, né? Então, cada série dessa é uma apneia diferente. Então, teoricamente, normalmente, são em torno de 12 segundos, no máximo 15 segundos de apneia, entre um T1 ou um T2 ou um T2 estrela. Esse tempo de apneia não é demorado, é rápido, mas tem pacientes que não conseguem. Só que hoje em dia a gente também tem essa sequência com a respiração livre. Então a gente consegue fazer essa sequência em respiração livre, tá? Aqui tem um T1 pós, né? Que é aquele T1 pós que eu falei, que a gente chama de short, né? O short ele é depois de 15 minutos da injeção de contraste. Então, a gente faz todo o realce tardio e depois, no pós-contraste, passado 15 minutos, a gente faz o T1. Mesma situação, o paciente já está super cansado, né? Porque a ressonância cardíaca, por mais que a gente tenha sequências rápidas, né? Tem o compress, tudo, mas dependendo do protocolo, você tem uma sequência muito grande de séries, né?
Então, o paciente às vezes fica 50 minutos, 40 minutos, 1 hora, né, dependendo do exame. Mas hoje em dia, com esses protocolos, eu digo por experiência própria, né, a gente realiza um miocardite, protocolo de miocardite, que é um protocolo que a gente utiliza muito no hospital, principalmente pós-Covid, né, na época do Covid, e agora ainda continua fazendo muito miocardite, né? Então, a gente leva em torno, se o paciente colaborar, se tudo correr bem durante o exame, é no máximo 28 minutos. Então, a gente está falando de um exame de coração que dura, em média, 28 minutos. No nosso dia a dia, falando na praticidade, dura menos do que uma ressonância de abdômen total, né? Então, a gente, dependendo de alguns lugares, de ressonância só de pelve, né? Então, às vezes, a gente vê uma ressonância de coração, que a gente sempre acha que demora demais, né? Acha não, né? É verdade, né? Que demora demais. E hoje a gente está cada vez mais diminuindo esse tempo de exame, né? Então, a gente consegue ganhar muito tempo. Então, outro pacote opcional, né? Mas está dentro do Compress também. Quando você adquire o Compress Sense, você ganha um PSIR. Ah, mas não veio o PSIR? Veio o PSIR normal, mas não o Heart Freeze. O que ele faz? É uma sequência com respiração livre. Então, aqui na árvore da Siemens, a gente vai encontrar esse FB, que é Free Breathing, né? Que é respiração livre, traduzindo para o português, né? Então, a gente consegue ter o realce tardio em várias projeções, no caso do eixo curto, no caso do eixo longo, sem apneia. Então, só para a gente ter uma primeira amostra, né? Então, aqui a gente vai ter... deixa eu só colocar no meio aqui. Aqui a gente vai ter... sempre vai sair duas séries, né? Magnitude e o PSIR, né? O PSIR acaba corrigindo o TI, né? Então, às vezes o TI está de uma forma errada ou um pouco errado, o PSIR acaba corrigindo esse TI, né? Então, ele sempre vai sair essas duas séries, magnitude e o PSIR. Nesse caso, sem apneia, então, notem que não tem nenhum borramento, nada. Então, isso veio para ajudar a gente também, principalmente paciente que não consegue segurar a respiração. Aqui 3 câmeras, né? Então, mostrando uma magnitude, um PSIR. Aqui 4 câmeras também, mostrando ele em eixo longo, né? Então, daqui a pouco eu vou colocar um comparativo lado a lado de uma sequência de PSIR também, que chama High Resolution, né? Que é uma sequência com apneia. Lembrando que essa sequência aqui é sem apneia. Essa sequência em eixo longo, normalmente, demora em torno de 1 minuto e 30, mas com 4 cortes, 4 câmeras, um corte eixo no 2 câmeras e um corte no 3 câmeras, né? Então, 6 imagens em 1 minuto e 30, mais ou menos. Então, aqui eu fiz um videozinho mostrando para vocês o eixo curto, né? Porque são várias imagens do eixo curto, que a gente varre o coração, né? Então, aqui no MAG e aqui no PSIR. Então, só para a gente passar devagar, né? Então, a gente tem o miocárdio, dá para ver o miocárdio tranquilamente. Hoje em dia, lá na instituição que eu trabalho, a gente realiza os dois, a gente faz tanto o realce tardio na respiração livre, como o realce tardio High Resolution. O High Resolution, eu preciso do TI Scout. Nesse daqui, o TI é automático. No High Resolution, eu preciso do TI Scout, tá? Esse daqui a gente já tem um valor determinado, mas você pode mudar também o TI, né? A hora que você quiser, você pode alterar, mas já tem um TI já pré-estabelecido, que você, na maioria das vezes, deixando o tempo tardio correto, né? Para fazer essa sequência, já sai com uma sequência muito boa. Às vezes, o TI também pode sair errado, né? Aqui é um PSIR, né? Mostrando a diferença aqui entre um High Resolution, o High Resolution é com apneia e precisa do tempo de inversão correto, né? E aqui um PSIR realce tardio MoCo sem apneia. Então, o MoCo, ele corrige aquele movimento e sem apneia. Então, nota-se, o mesmo paciente, a mesma imagem, vamos dizer assim. O High Resolution, ele tem, às vezes, uma definição um pouco melhor, mas o
o FRI, ele é excelente, o PSIR, ele é excelente, serve muito para o médico, principalmente paciente grave, né? Ou às vezes com anestesia, ou para o paciente que não consegue fazer uma respiração longa, né? E aqui a gente tem, né, a gente quebra um pouco do single shot, né, que a gente dizia, né? Hoje a gente tem o PSIR sem apneia, né? Então, aqui mostrando em 3 câmeras, né? O High Resolution, com o MOCO, né? Ou o Heart Freeze, né? Aqui em 4 câmeras, mostrando bem o músculo do miocárdio pretinho, né? Onde a gente tem que ver o realce tardio, né? Aqui já não tão escuro assim, então, dependendo do TI que você escolher, você pode errar sim, até o PSIR tem a opção de você, o PSIR ele corrige, né? Mas ele não corrige muito, né? Então ele corrige aquela situação mínima, né? Então, dependendo do caso, você pode até errar, né? Então, aqui mostrando no eixo curto também, então mostrando as duas séries como comparativo, notem que não tem muita diferença, né? Mas mesmo assim, ainda hoje a gente realiza as 2 séries, né? A gente está fazendo, os médicos radiologistas ainda estão estudando a possibilidade de tirar o High Resolution. Tem casos que a gente não faz o High Resolution mais, faz o PSIR só em respiração livre, mas com o TI correto, né? Tem que olhar bem o TI para ver se está certinho, para mandar o exame correto. Eu não poderia deixar de falar do twist, né? O twist é uma técnica antiga também, na GE nós conhecemos como Trix, né? Mas na Siemens nós utilizamos como twist, né? Por que eu vou mostrar? Porque em várias instituições, no caso onde eu trabalho, a gente faz muito paciente congênito, né? Então, paciente congênito, criança, a gente realiza uma anjo de tórax, no caso, varrendo toda a estrutura do tórax, pegando todos os grandes vasos, né? E você pega em várias fases do contraste. Então, eu fiz um videozinho, mas aqui na árvore da Siemens, eu escrevi aqui twist na lupinha para procurar aonde a gente pode encontrar o twist. Então, hoje o twist você pode fazer em qualquer região, praticamente, né? Em pelve, abdômen, mama, no tórax, na cabeça, no pescoço, enfim, até em extremidade você pode adaptar uma sequência dessa para uma extremidade, no caso de uma mão. Às vezes eu já peguei casos de mão com MAVE, então o médico pede uma anjo, para acertar o tempo daquela MAVE é muito difícil, então você faz um twist, aumentando as fases do twist, para você pegar bem uma fase venosa mais tardia, então a gente tem essa facilidade. Então aqui eu fiz um vídeo mostrando para vocês, aqui as sequências em MIP, né, já a reconstrução do MIP em todas as fases do twist. Aqui eu peguei a melhor fase, né, melhor fase para o médico, no caso, para avaliar o grande vaso, e aqui uma sequência já 3D dessa sequência que a gente pegou como melhor sequência. Então, para mostrar para vocês. Então, aqui mostra todos os MIPs, todas as fases. Cada fase dessa, você consegue gerar imagem bruta, né? Todas as séries MIPadas, a gente tem imagem bruta que você pode utilizar para fazer 3D, ou MIP fino, MIP grosso, né, que a gente fala, ou um 3D normal. Então, isso a gente utiliza muito, principalmente em ressonância cardíaca, paciente congênito, e no caso aqui é sem apneia, tá? Então, aqui foi sem apneia, o paciente não precisa respirar, não precisa prender ou respirar fundo, soltar o ar e prender a respiração, não precisa, isso aqui é respiração livre, tá? Não poderia também deixar de falar sobre o Cinematic, né, que é uma reconstrução tridimensional, que a Siemens disponibiliza também no pacote opcional, que você pode ter dentro do equipamento da Siemens, como você pode ter na estação de trabalho, chamado Single Via. Nessa estação de trabalho, você consegue fazer várias reconstruções. No caso, a gente tem, né, a Single Via com o Cinematic, que também é opcional, tá? É pago também. E aqui eu só fiz um breve de um paciente também que era uma ressonância cardíaca, mas também que teve que fazer o volume, né, da anjo torácica, né? Então, aqui postando para vocês a diferença de anterior, posterior. A gente vê o Cinematic, é uma reconstrução tridimensional, mas com mais resolução. Chega a ser muito realista, né,
a reconstrução. Então, só deixei aqui para vocês saberem que existe isso também dentro da Siemens, né, que é o Cinematic. Bom, mostrar alguns casos, né? O primeiro caso, rapidinho, é um caso de uma criança com anestesia. Então, a gente utilizou duas séries aí diferentes, uma Cine Trufisp normal e um Cine Truf com compresscense, porque a paciente não colaborou, não estava colaborando na apneia, na anestesia, nem o anestesista estava colaborando com a gente, então a gente fez uma nova técnica, né, de Cine para tentar tirar o artefato de respiração. Então, só para mostrar para vocês, né, onde tem um borramento da respiração aqui, a gente não consegue ver se tem na válvula aórtica aqui, pulmonar, desculpa, aórtica, válvula aórtica. Então, aqui você já consegue ver uma definição melhor. Então, você tem esse recurso hoje do compress sense, porque diminui o tempo daquela sequência. Aí você consegue diminuir no tempo, você consegue diminuir o artefato do movimento do músculo cardíaco, né? E aqui, só para diferenciar, a gente chama de FB, né? FB é respiração livre, né, em português, e o High Resolution, que é com apneia, daquela mesma criança anterior, mostrando que não há diferença alguma entre uma sequência e outra. Então, aqui é 4 câmeras, né? Aqui, opa, só voltando aqui. Aqui é na magnitude, né? Na imagem de magnitude, e aqui o PSIR. Então, notem que não há diferença do PSIR para o MAG, né? Então, sempre vai sair essas duas séries. Então, sempre no realce tardio, tanto em respiração livre como na High Resolution, sempre vai adquirir sempre o MAG e o PSIR, na mesma série, tá? Então, notem que não tem diferença alguma, né, entre as duas técnicas de exame. Então, aqui no duas câmeras também, né, tanto no MOCO, né, na respiração livre, como no High Resolution, que é com apneia. Então, mostrando para vocês tanto no PSIR como no MAG, fiz questão de mostrar, de mostrar as imagens para notarem que não há diferença, né, tanto no eixo curto como no eixo longo. E nesse caso também, um paciente, é um outro caso agora, também uma diferença entre o High Resolution com a respiração livre. Então, um paciente com cardiomiopatia hipertrófica, né, na região septal, não obstrutivo, mas com fibrose miocárdica, né? Então, a gente vê aqui um paciente com realce tardio na magnitude, no PSIR, né, e aqui na respiração livre. Então, a gente já consegue ver a fibrose naquela região, onde o médico laudou o exame, né? Então, a gente consegue ver as definições. Então, notem que no realce tardio, em respiração livre, dá para ver muito bem, né? Às vezes as pessoas ficam, né, com uma nova tecnologia, fica meio receosa, mas não precisa ficar. Lógico, ainda está em fase de melhorias, né? Cada vez mais o banco de dados vai aumentando, então vai ganhando cada vez mais corpo, né? Mas sim, hoje em dia já é clinicamente possível utilizar apenas sem apneia, né, no caso, ou respiração livre. Então, note que é uma definição muito boa daquela fibrose, daquela lesão. Aqui deixei no eixo curto também, né? Então, aqui é a fibrose anteroseptal, estão mostrando aqui também, tanto no PSIR, como no MAG, tanto no High Resolution, em PSIR e MAG. Então, a gente tem uma definição muito boa e a respiração livre, principalmente no realce tardio, veio para ajudar e muito. Bom, então falar um pouquinho rapidamente aqui sobre a relação das imagens Cine, né, com uma tecnologia de sensoramento comprimido ou compress sense, né? Então, deixa eu ver se eu comando. Bom, a justificativa, na verdade, a gente tem muitas, né? A gente sempre acompanha essa questão da evolução das doenças cardiovasculares, né? Isso no mundo todo, isso é uma questão crítica para muitos governos, né? E a sociedade cada vez mais acometida com esse tipo de patologias, né? E quando a gente leva isso para uma questão de você conseguir fazer um diagnóstico precoce, você aumenta essa propriedade de tratamento, né, de cura e até mesmo acompanhamento, né? E uma das tecnologias, né, que consegue e traz essa informação é a ressonância. Mas ainda quando a gente fala o que a gente observa ainda até um ponto importante,
isso até mesmo no nosso dia a dia de aplicação, muitos lugares que não faziam exame de cardio, hoje eles estão solicitando, estão comprando toda a parte de software, hardware, porque aumentou a solicitação. Tem questões comerciais, sim, né, não posso dizer que não, mas também uma grande procura e acessibilidade por essa metodologia, né? Então a gente encontra isso no nosso dia a dia. Ainda é um ponto, né, nem todos possuem essas tecnologias, até mesmo que o Ricardo comentou, né? Então, um dos problemas é a questão da limitação ainda para muitos lugares, né? Então, isso reflete diretamente os pacientes, principalmente com a condição, né? Esse paciente ele já vem com uma condição fisiológica já complicada, né? Pacientes às vezes não conseguem realizar, por exemplo, prender a respiração, ou mesmo essa variação dos padrões eletrofisiológicos, né? E ainda isso é um problema, uma barreira para a realização de exames de ressonância. Além disso, a gente está associado sempre à relação do tempo, né? Então, não só essa questão do paciente não conseguir colaborar com a respiração, eu tenho uma variação dessa variação fisiológica, né, para uma cardiopatia específica, o problema também é o tempo, né? Então, o paciente às vezes é fóbico, não consegue realizar, tem uma condição que ele pode fazer com anestesia ou não, então muitos lugares ainda estão adaptando esses protocolos com realização de sedação. Hoje existe uma dificuldade de você também realizar exames com sedação em alguns lugares, muitas clínicas não realizam, isso é uma realidade, por várias questões, né? Isso particular de cada clínica, então você tem várias barreiras, né? Uma questão da tecnologia é facilitar, né, ou destruir essas barreiras. Então, aqui falamos um pouquinho sobre o Comprise Sense, né? Principalmente hoje aplicado às sequências cines, que representa praticamente 70% do exame de coração de ressonância magnética, né? A gente tem outras técnicas, né, para caracterização de tecido, né? Por exemplo, o MyMaps e as outras sequências que tem a caracterização de tecido. Então, além disso, né, acompanhado a isso, eu consigo também favorecer. Antes era só uma análise qualitativa, né, antigamente. Hoje eu tenho uma análise quantitativa, então eu não só faço o meu diagnóstico, identifico a lesão, mas eu consigo acompanhar esse tratamento. Então a ressonância ela vem não só num ponto inicial, mas eu tenho esse cliente, esse paciente em acompanhamento durante um período, né? E isso facilita com essas novas tecnologias, né? Falando principalmente do MyMaps. E o que a gente observa agora é cada vez mais melhorando esse fluxo, esse workflow, né? Então, eu parto agora por sensores, né? Acoplados à minha mesa, acoplados às minhas bobinas. Por exemplo, aqui os sensores da Matrix, né? Ou também melhorando ali a relação da programação. Então, às vezes eu tenho um operador que não tem tanta tecnologia, ou mesmo para melhorar esse workflow da realização do exame, eu tenho alguns algoritmos que conseguem reconhecer as estruturas anatômicas e praticamente fazer uma pré-programação no meu exame, tá? Então, tudo isso favorece tanto a relação da condição física desse paciente e da condição do meu workflow, da minha agenda do exame de ressonância magnética. Bom, falar um pouquinho então sobre a compressão de dados, né? Isso já existe há muito tempo, né? Você conseguir comprimir uma certa quantidade de informação e a partir disso, depois que eu quiser utilizar essa informação, eu faço uma descompressão disso, né? Isso já se faz muito na relação das câmeras digitais, celulares, né? Principalmente o que a gente vê no dia a dia, a gente já tem isso nas nossas mãos, né? É uma tecnologia que a gente tem nas nossas mãos e a gente começa a observar isso na compressão de dados de imagens médicas, né? Isso já está mais ou menos uns 4 anos, né? Sendo trabalhado, né? E hoje a gente já tem isso em uso clínico e a gente tem alguns conceitos, né? Falando sobre essa compressão de dados, né? Então, eu também não vou aprofundar muito essa relação, né? Mais alguns conceitos só para a gente entender mais ou menos o que a gente faz. Então,
essa compressão de dado, o Complex Sense, ele vai trabalhar em 3 pontos, né? Ele vai trabalhar justamente com a minha imagem original, uma transformada, né, de valete discreta, né? Que teoricamente ele tem um trabalho de espassividade dessa imagem, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre essa expressividade. E a relação dessa imagem comprimida. Tá? Então aqui um exemplo, né? Eu pego, por exemplo, uma imagem, adquiro uma imagem com uma condição específica, então eu pego poucas informações dessa, é uma imagem rápida, então poucas informações, e com isso eu tenho praticamente algumas informações, nem todas, então ela se torna uma imagem ruidosa, né? Vem ruído aqui na minha imagem. Após isso, eu faço uma separação, né? Aumento essa expressividade dessa imagem, faço uma separação dessas imagens. E após isso, depois eu faço um método interativo, uma imagem reconstruída. Tá? Então eu utilizo algumas informações específicas de borda, né? Uma imagem, detalhes que determinam ou delimitam a minha região anatômica, por exemplo, aqui um exemplo da maçã, e com isso eu faço esse método interativo, né? Essa reconstrução. Então, as imagens do Compressed Sense, ele tem uma aquisição de dados, apenas dados relevantes àquela informação anatômica. Eu tenho uma reconstrução de dado subamostrado. Então, eu tenho, além dessa separação, essa expressividade, e depois uma reconstrução interativa. Então, eu consigo comprimir um certo nível de informação e após essa coleta, armazenamento, eu reconstruo isso, eu faço, né, essa reconstrução interativa e faço uma descompressão dessas informações. A ideia é, né, a gente já fazia isso antes, de você comprimir, mas em algum ponto, quando eu fazia essa descompressão, eu perdi alguma informação. Né? Então, o método hoje do Compressed Sense, ele faz essa compressão, armazena e depois ele descomprime praticamente sem nenhuma perda. Né? Então, falando só um pouco essas etapas, eu tenho essa subamostragem não linear, né? Ele pega algumas informações ali mais importantes, né? Então ela consiste praticamente em associar elementos desse objeto e alguns vetores, né, usando índices que indicam elementos selecionados. Então, informações importantes, informações específicas. Após isso, essa amostragem, por exemplo, central, baixa resolução, então eu obtenho uma imagem de baixa resolução. Né? Depois, eu utilizo uma informação, uma informação aplicando, né, uma amostragem utilizando um iPad, né? Aí eu tenho dentro dessa informação um artefato discreto. Desse artefato discreto eu tenho uma aplicação de um método para você poder fazer um deslocamento dessa imagem, né? Com isso, quando você tem essa união, ele faz uma compressão desses dados. Para não ter sobreposição dessas informações, eu utilizo, né, um método para poder dissociar isso, né, deslocar. E com isso, eu tenho uma imagem com um tipo de artefato, um ruído associado. Esse resultado, né, essa transformada de passividade, ela faz a minha separação dessa informação, né? Então, esses fluxos de processamento, ele pode ser de 10 a 100 vezes mais rápidos do que uma possível transformada de Fourier, nessa transformação. Com isso, essa aceleração ela pode ocorrer bem mais intensa, né, de grande estrutura, não só utilizado só mesmo como sinal digital, isso você pode aplicar para qualquer outro tipo de sinal, por exemplo, uma música, né, uma informação de uma Big Data, por exemplo, né, grandes dados, e isso praticamente serve também para fazer isso nas imagens que possuem grandes informações. Além desses sinais significativos, né, ele tem uma fração de vetores que é possível receber todas essas informações. Com esse algoritmo, né, a gente pode tanto trabalhar esse fluxo de dados e
praticamente você não tem nenhuma perda dessa informação. Além disso, você tem uma regulação desse ruído que acaba entrando nessa imagem, né? Então a gente sempre tem um threshold, que aí entra um aprendizado já dessa máquina, trabalhando justamente essa variação. Após isso, eu tenho tanto um trabalho de equilíbrio. Então, eu tenho tanto uma consistência desse dado e essa transformada de expressividade. Então, o quanto que eu quero até eu trabalhar nessa relação, essa balança, e chegar num resultado bom ali para o meu diagnóstico. Então, essa balança, ela sempre vai fazendo a variação. Ali eu tenho um trabalho, né, da minha inteligência artificial, fazendo esse trabalho, justamente correlacionado com o meu threshold, e com isso chegando ao meu equilíbrio. Tá? Então, basicamente, são essas 3 etapas, né, usando tanto a subamostragem não linear, a transformada de expressividade, variando ali, sempre prestando bastante atenção ao meu threshold de ruído, e equilibrando, né, fazendo com que esse algoritmo, essa inteligência, trabalhar justamente para essa balança chegar a uma imagem reconstruída com qualidade. A gente sempre observa essa relação, né? Isso é importante dessa interação desse threshold, por quê? Mas se eu deixar isso fixo, né? Por exemplo, uma vez que eu aprendi essa informação, e as variáveis, né? Então, aqui um exemplo, né? Dessa importância do threshold e a importância dessa expressividade. Se você tem, por exemplo, uma lesão numa parede, por exemplo, do miocárdio, será que ele consegue fazer essa identificação? Será que eu vou ter perda dessa informação? Como eu tenho esse trabalho, né, esse balanço desse aprendizado ali tanto da expressividade do threshold, ele consegue fazer essa diferenciação. Né? Então aqui é só um exemplo de uma reconstrução convencional, aqui uma reconstrução interativa, usando aqui um dos nossos produtos, que é o Compressed Sense Grasp Vibe. Então ele tem tanto uma coleta de informações e depois ele faz esse balanço e fazendo aqui uma reconstrução dinâmica, respiração livre, sem praticamente quase nenhuma perda de informação. Bom, indo para a parte clínica, né, o Ricardo já fundamentou bem aí o uso prático da técnica, né? Então depois a gente vai até mostrar isso no nosso simulador. A gente pode tanto relacionar aqui um exemplo de um cine cardíaco convencional, né, trabalhando aí técnicas de múltiplas apneias, né, um tempo de aquisição basicamente em 6 minutos, e logo abaixo, né, eu tenho aqui a aplicação do Compressed Sense, né, uma avaliação praticamente de todo o meu ventrículo esquerdo, né, num tempo de aquisição aí praticamente de 20 segundos. Né. Isso com uma respiração livre do paciente. Né, esse é um dos produtos que a gente tem aqui na Siemens, né? O outro caso aqui, por exemplo, também é uma avaliação do nosso eixo, do eixo curto, né? Utilizando também respiração livre com Compressed Sense. Aqui um outro caso. Né? Interessante da técnica, a gente tem essa aplicação não só em um eixo, né? A gente pode estar trabalhando em praticamente qualquer eixo. Aqui nos dois casos, 2 câmeras, 4 câmeras. Vou dar um segmento aqui. Que, por exemplo, um outro caso também aplicado à comparação, né, que a gente utilizava antigamente a relação ali do real time, né? Uma outra aplicação também importante, esses pacientes não só que não conseguem realizar a questão da apneia, mas também com uma variação ali, por exemplo, uma taquicardia, né? Ele consegue, por exemplo, reconhecer alguns pontos ali importantes. E aqui um comparativo, né? Então, esse paciente, por exemplo, trabalhando a respiração, a gente vê um borramento dessa imagem, né? 8 batimentos, por exemplo, usando uma IPET 3, né? Com uma fibrilação atrial, representa esse borramento. E aí, o que a gente tinha? A gente tinha não só um recurso, que isso já nos equipamentos Siemens tem
essa detecção, né, de uma possível arritmia, mas se ela não for, que a gente até brinca, né, é necessário ter uma arritmia rítmica, né, não severa. A severa a gente já não consegue, ou que tenha muita variação, a gente acaba não conseguindo ter um filtro, né, uma correção desse movimento. Então a gente partia para um real time, por exemplo, e com Compress Sense ele se torna possível, né? Então aquele borramento que a gente acaba observando aqui na imagem à esquerda, a gente acaba tendo uma correção aqui do Compress Sense. Bom, além disso, né, a gente tem, além dessas questões da aplicação do Cine, a gente tem o Heart Freeze, né, que também é uma compensação de movimento, né, então utiliza esse algoritmo para fazer essa correção. Isso realmente, como o Ricardo falou, foi bem surpreso e até mesmo para mim. Né, eu, na época, quando lançou isso, eu ainda não estava na Siemens, eu era cliente da Siemens, né, e eu já consegui praticamente utilizar esses recursos, foi um dos primeiros lugares a serem instalados, e realmente, assim, trouxe uma grande benefício, né, e surpresa, né, porque a gente realmente tinha uma grande dificuldade desses pacientes em realizar o exame, né, e praticamente você vê uma imagem bonita com as correções, né. Então, além disso, né, essa variação ela traz também tanto para a análise não só qualitativa, né, morfológica, mas também traz o benefício também para as imagens quantitativas. Então a gente tem já essas relações, essas correções, né, tanto nos mapas, né, então aqui, por exemplo, eu já tenho esse trabalho de correção do Motion Correct, né, ali tanto nas técnicas de perfusão, mas também dos mapas, né, tanto o T1, T2, o T2 estrela. E que é interessante, né, como eu tenho essa análise pixel a pixel, né, eu consigo fazer essa correção justamente nesse nível de intensidade, né, pixel a pixel, né. Então, isso foi também uma surpresa muito grande, né. E falando um pouquinho sobre as tecnologias de sensoriamento, né, de sensores, né. Então, praticamente a gente tem da linha intermediária, né, até os equipamentos mais top de linha, então falando aqui do Alteia até o Sola, o Vida, nós temos esse tipo de tecnologia. E cada vez mais a empresa ela trabalha nesse desenvolvimento, né, e com isso praticamente vai ter, eles já pensam em oferecer esse tipo de tecnologia também para os equipamentos de linha de entrada, né. Então aqui um exemplo de um sensor respiratório, então na Sims já era uma coisa que a gente não utilizava, né, um trigger respiratório, ou a famosa almofada, né, na região ali do diafragma, etc. Então, uma vez posicionado na região do sensor, com essa flutuação, né, dentro ali do meu campo, eu consigo medir essa variação respiratória. Então, eu consigo já ter uma relação, um trigger aí respiratório, somente com o posicionamento do paciente na mesa. Aqui, um avanço também com esse sensor, o Beat Sensor, né, que traz, primeiramente, só para os equipamentos Sola, por enquanto, né, eu tenho já para uma evolução do Vida, nesse momento, ainda não liberado no Brasil e disponível somente nas sequências Cines, né, mas a gente sabe que praticamente já estão sendo liberadas clinicamente as outras sequências, então no futuro bem próximo, acredito que para talvez ano que vem, ou final desse ano, já tenham lançado aqui no Brasil, e aí praticamente você não vai precisar mais você utilizar os eletrodos. Então você consegue fazer esse gate, né, esse trigger, somente com esses sensores na mesa e na bobina. Então ele também mede essa variação e consegue gatear essa calibração.